Estão ligadas às nossas vitórias? Pegue esse Espírito. Que Espírito? Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2024. Diga, a unção de Josué está sobre a minha vida. Unção de conquistas, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Sente-se por gentileza. Deus abençoe a todos que estão acompanhando aí à distância, pela transmissão. Sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Aqui em João, capítulo 8, versículo 39, diz assim, ó. Abraão é o nosso pai, responderam eles. Disse Jesus, se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Mas vocês estão procurando matar-me, sendo que eu falei a vocês a verdade, que eu vi de Deus. Abraão não agiu assim. Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. Protestaram eles. Nós não somos filhos ilegítimos. O único pai que temos é Deus. Disse-lhe Jesus, se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. E não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou. Porque a minha linguagem não é clara para vocês, porque são incapazes de ouvir o que eu digo. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, a quem querem realizar o desejo dele. E ele foi homicida desde o princípio, e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e é pai da mentira. No entanto, vocês não creem em mim, porque digo a verdade. Eu vou parar por aqui. Quem aqui estava no culto de domingo, esse último agora, aqui? Todos estavam? Quem não estava no culto de domingo, esse culto já está disponível no canal, o culto que a bispa realizou. E logo no início, ela trouxe um exemplo que eu quero trazer aqui para exemplificar em cima dessa palavra, que é os filhos dos kibbutz. Lembra desse exemplo que ela trouxe? Nessa última viagem que a bispa fez para Israel, um dos guias, que se chama Israel, foi um filho dos kibbutz, que é uma comunidade onde o que uma pessoa tem, o outro tem igualmente, e assim é aquele padrão para todos naquela comunidade. E por anos, ele viveu naquele sistema, naquele padrão, com aquelas crenças que foram apresentadas a ele. E por um determinado tempo, ele achou que ele iria viver a vida inteira daquela maneira. Por um determinado tempo. Até um ponto que ele viu, por intermédio da palavra, e teve a clareza que ele poderia sair de lá e ter uma vida melhor do que aquela vida humilhante que ele vivia lá. O que eu quero trazer para você aqui, nesta manhã? Você vê que muitos de nós
por muito tempo, repete assim comigo, acreditamos em mentiras. Por muito tempo. Você vê que isso é tão sério, e isso é tão forte, que para muitos aqui, quando começaram a ter o contato e o acesso à palavra, lá você teve um déjà vu, lembranças do passado. Tem ou não tem? Quando você começa a ler a Bíblia, você começa a ver, você começa a lembrar de coisas, de pessoas dizendo assim para você, olha, você não pode isso. Isso não é para você. Não, isso aqui não. Sonhar com isso, não. Não, olha, isso, desejar isso, não. E tantas outras coisas que foram ditas para você, foram incutidas em você. Coisas que foram ditas, coisas que você viu ao decorrer de uma vida. É como aquele exemplo daquela formiguinha dentro do vidro. Ela pula, pula, pula na tampa, pula, 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 da pulga, né? Pula, chega a um determinado ponto, ela está cansada, ela não pula mais, porque ela já disse, olha, eu não vou passar disso aqui. Você está conseguindo entender? Eu não vou passar disso. Eu não tenho nada mais do que isso para viver. E isso é um sistema totalmente diabólico. Porque o diabo, ele cria essa fortaleza na mente de muitas pessoas, criando e estabelecendo dentro delas que elas não podem, que aquilo não é para elas. E por um determinado tempo, elas se acostumam a viver daquele jeito. Não é que a vida delas vai ser assim. Consegue entender? Elas se acostumaram. Para analisar. Quando uma pessoa, muitas vezes a gente vai fazer visita em vários lugares, e eu lembro de uma visita que eu fiz em um lugar onde a casa cheirava mal, as coisas estavam todas desorganizadas e bagunçadas, e a expressão que a mulher usou, não é normal, a gente está acostumados. Aqui, há 2 meses atrás, eu peguei um testemunho de um rapaz que vem aqui na igreja, e ele usou a seguinte expressão para mim, isso eu ouvi da boca dele. Pastor, na minha casa era normal a gente comer e jogar o pacote de bolacha no chão, alguma coisa no chão, deixar, e estava tudo bem. E ali passava os moradores, a expressão que ele usou, passavam os moradores daquele lugar. Baratas, ratos. E eu disse assim, na hora que ele falou, eu falei assim, como que vocês conseguiam ali comer naquele lugar? Como que vocês conseguiam comer naquele lugar? Eu sou uma pessoa meio chata para isso, nojenta, literalmente. Uma formiguinha que eu ver ali, alguma coisa que já acabou para mim a refeição. Para mim, acabou. Eu já tenho situações ali, acabou. Eu fiquei imaginando ele dizendo baratas passando, ratos passando, e era normal para eles fazerem refeições. Eles acostumaram a viver daquele jeito. Você consegue entender? Acostumaram. Agora, analise esse pequeno exemplo. Tem gente que se acostumam com o problema a enfermidade, se acostumam com a condição financeira, se acostumam com as brigas no casamento, se acostumam com a doença na vida dos filhos, um padrão de enfermidade. Se tantas situações as pessoas vão acostumando, porque elas aprenderam assim, e elas não têm ali a força para sair daquela realidade. E é o que a palavra está dizendo para mim e para você aqui. Mentiram para você por muito tempo. Mentiram. E o detalhe aí é que muitas dessas mentiras, pessoas que trouxeram para você
por intermédio de uma convivência, ou de algo que falaram para você por uma vida, talvez nem sabiam a realidade daquilo, porque também aprenderam assim. E você vê que elas vivem a vida assim, de uma forma natural e normal, tranquila, como se nada tivesse acontecendo, aceitando aquela realidade. Quando nós temos o contato com a palavra, é como se nós tivéssemos... Quem aqui veio do interior para São Paulo, para a capital? Veio do interior? Quem é do interior, do interior de qualquer cidade, pequenininha, e vem para São Paulo, quando ele cai na Bandeirantes, ou na Anhanguera, ou na Marginal Pinheiros, o céu deslumbra para ele. É ou não é? Ele fica assim, ó, não é? Aquele monte de carro, aquela coisa, ou quando ele chega, ele pousa em um dos aeroportos em São Paulo, ele fica deslumbrado com aquilo, aquela quantidade de gente, aquilo fica assim, né? E começa a passar muita coisa na cabeça daquela pessoa. Eu me refiro a São Paulo, mas qualquer outra grande capital, uma cidade grande. Quando uma pessoa ela tem o acesso à palavra, ela tem o contato com a palavra, e ela começa a ouvir o que Deus tem para ela, as verdades de Deus para ela, ela começa a acender a chama de esperança, de que é possível ela ser livre daquela situação que talvez uma vida inteira ela viveu, e ela se acostumou, e quando ela começa a ouvir a palavra, daqui a pouco ela sabe, ela começa a entender que ela não gostava daquilo, é ou não é? Que ela não aceitava aquilo, e que por um determinado tempo ela conviveu com aquilo, mas ela não queria viver, ela começa a ter vários conflitos. E eu sempre vivi assim, eu sempre aceitei dessa maneira, ok, mas agora eu estou vendo que Deus não tem isso para mim. E ela começa a lutar contra aquilo, a romper com aquelas situações que por uma vida foi normal para ela. Por uma vida, aquilo foi normal para ela. E aí é a hora que nós passamos a ver o quanto muitos estávamos sendo escravizados por aquele sistema que foi incutido, porque esse é o papel do diabo. Ele quer tornar as pessoas alienadas a um sistema, a um ritual, aonde aquelas pessoas acabam se tornando dependentes dele, por não conseguir sair, por não conseguir ali viver de uma forma diferente daquela realidade que ela está ali acostumada a viver. Esses dias ainda eu fiz até uma analogia aqui no culto, para você ver como que as pessoas são diferentes. E gosto é gosto. Mas a palavra ela é uma só. Não é? Você acredita nisso? Você acredita que a palavra é uma só? Acredita? Quem aqui toma café? Toma café? Gosta de café? Quem gosta? Mas tem gente que gosta de café e gosta muito. Gosta de café? Você sabe fazer café? Então vamos lá, vamos fazer um café agora? Então quando a gente vai fazer um café, a gente coloca a água no fogo e coloca o pó dentro da água e esquenta, não é isso? Não? Não, né? Não é, né? Então vamos fazer um café de novo. Eu pego a água, coloco a água no fogo e pego o pó, coloco no coador e coloco o café, a água no coador, certo? Mas antes, eu adoço a água, não é isso? Não? Mas, dos dois jeitos, faz o café? Ah, faz? Os dois jeitos chegam no resultado do café? Não, pastor, porque desse jeito o café, a essência,
não sei, o aroma, o gosto, né? Desse jeito aqui é assim. Não, porque desse jeito o café sem açúcar ele é melhor. Não, o café com açúcar ele é melhor. Não, se você colocar 2 dedinhos ali de adoçante, fica top. Não, se você colocar chantilly, vai ficar melhor. Não, se você fizer isso, vai ficar melhor. Na realidade, tudo é o quê? Tudo é café. O resultado é o mesmo. O que muda, repete assim comigo, é que eu estou acostumado a tomar assim. Por quê? Você lembra quando você começou a tomar café? Pastor, porque eu lembro da minha mãe fazendo café. Não é assim? No coador de pano. É assim que era café. Não, mas eu vi a minha mãe fazendo café assim. Não é a questão de você estar acostumado com isso? É ou não é? E isso você pode associar a tantas outras coisas. Você vê que tem muita gente que no momento que tem uma situação de divergência na família, cada um tem uma maneira de lidar, não tem? Sabe como nós descobrimos isso? Sabe como nós descobrimos isso quando nós sabemos que as pessoas têm uma maneira de lidar com um problema? Quando a gente reúne várias pessoas que moraram e cresceram em lugares diferentes. É ou não é? Coloca ali, lembra da época de escola? Lembra da época de... Ih, pastor, faz muito tempo. Lembra da época de escola? Que tinha as brigas no final da aula, e sempre tinha aquele grupinho de briga lá, e tinha aquele grupinho, briga, briga, e tinha aquele grupo, rapaz, não faça isso. Tem ou não tem? Sempre tinha um para apartar, e sempre tinha um para jogar gasolina e acender aquilo, e fazer aquilo pegar fogo, as pessoas se arrebentarem ali, mas sempre tinha um, não, para com isso, não briga, isso não leva a nada. Ou quando vinha uma ofensa, ou vinha uma agressão verbal de um amigo, ou um insulto com a mãe, ou qualquer coisa, não, porque você fez isso, eu vou defender a minha honra. Outros, tá bom, tudo bem, eu sei que a minha mãe não é, então para mim não importa, pode falar o que você quiser. Isso tudo é o que ele viu e a maneira que ele aprendeu. Você vê a bispa ainda falando no domingo, e ela deu um exemplo dela e do pai, que quando o pai dela foi ensinar ela a andar a cavalo, lembra desse exemplo? Com 3, se eu não me engano, ela tinha 3 ou 4 anos, alguma coisa assim, e ela montou no cavalo e foi, sei o que aconteceu, o cavalo, ela caiu do cavalo e machucou, e quando ela voltou, veio mancando próximo ao pai dela. Qual foi a reação dela? Que isso, meu pai é durão, se eu chegar lá e fizer qualquer coisa, ele vai fazer eu subir de novo e aí vai ficar pior. Eu vou fazer aqui, cara de durona, e firme e forte seguir, porque aquele era o padrão. Você consegue entender? Aquilo era aquela força, foi o que ela viu, foi o que ela aprendeu. E ela acostumou com aquilo, e ela deu até o exemplo aqui depois, da maneira que ela agia, a postura que ela tinha em determinadas coisas, e o Senhor falou com ela, você está acostumada a viver assim. Isso aqui não é assim, você está acostumada a viver assim. Para analisar quantas coisas você está acostumado a viver, porque ainda, talvez, não entendeu com clareza o que o Senhor está falando. Porque tem muita coisa que você não tem que aceitar. Tem muita coisa que você não tem que aceitar. Tem gente que agradece a Deus, ou agradece a não sei quem, por uma vida de derrota, de humilhação, de vergonha, e não toma nenhuma atitude para mudar aquilo. Não toma.
Mas aí entra aquele ponto, né? A pessoa, ela sabe até um determinado ponto, dali para frente ela não tem mais conhecimento para aquilo. Então ela vai viver como se eu tenho conhecimento. Está vendo o tapete que eu estou aqui em cima desse altar? É como se eu tivesse conhecimento para viver só aqui em cima. Está conseguindo entender? O que eu tenho, o que eu aprendi, é isso aqui. Eu não posso sair, eu reconheço, eu entendo que eu não posso sair disso aqui. Eu não posso viver. Não, mas a realização de um sonho, de uma vida, está aqui. Você rompendo, sair. Não, mas não posso. Não, mas você vai ser curado se você romper com isso aqui. Não, você vai ter a restauração do seu casamento se você romper com esse padrão que você trouxe da sua casa, da sua família, dos seus familiares. Você vai romper saindo disso aqui. Não, mas eu não posso, porque papai foi assim, mamãe foi assim. Por mais que você não diga, mas literalmente fica incutido em muita gente. E aquilo torna muitas pessoas refém de si mesmas. São as famosas fortalezas. O Bispo Fernando fez um trabalho aqui uma vez, e ele deu um exemplo. Eu não sei de quem é essa frase, ele mesmo falou no dia, mas eu não lembro de quem é. Mas ele usou a seguinte expressão: libertei 1000 escravos. Libertei 1000 escravos. E teria libertado mais 1000 se eles soubessem que eram escravos. Você está conseguindo entender? Libertei 1000 escravos. Libertei 1000. Mas teria libertado mais 1000 se eles soubessem que eram escravos. E tem muita gente que o diabo tem feito isso. Tem feito uma maquiagem ao ponto daquela pessoa ignorar que aquilo não é normal, que aquilo não provém de Deus, que aquilo não é bênção para a sua vida, que aquilo não tem acrescentado nada na sua vida, porque ela está literalmente acostumada. Você vê que é a mesma coisa, você vê que o corpo humano é assim. O corpo humano é assim. Você toma banho gelado? Hã? Toma banho gelado? Aqui em São Paulo, não. Mas vamos lá. Tem gente que toma. Acorda pela manhã e toma um banho frio. Eu, particularmente, eu gosto de banho quente e bem quente. Bem quente. Tem gente que toma banho frio. Você já deve ter visto, em países onde a temperatura é baixíssima, pessoas que entram naqueles lagos, já viu? Fazem o buraco no gelo, já viu isso? Já não, em vídeos? E entram naquela água. Eu fico imaginando, eu falei assim, Senhor, quando está frio, é desafiador para mim tomar banho gelado no frio. Eu fico imaginando aquelas pessoas naquele lugar, acostumaram. Não são pessoas como nós? Não é o corpo humano como eu e você? Não são mortais, não é um humano, não é um animal. Aquela pessoa não é um animal, é uma pessoa. Ela acostumou. Acostuma. Acostuma. Você vê que tem até um exemplo, que isso cientificamente comprovado. Se você pegar um sapo, que ele é um animal que fica o tempo todo na água, um bicho que fica o tempo todo na água, e se você colocar ele dentro de uma água fervendo, automaticamente ele morre. Sabia disso? Na hora ele morre. Se você colocar ele em uma água, e aquela água vai se aquecendo com o tempo, aos pouquinhos aquela água vai aquecendo, ele vai se acostumando com aquela água, e ele não morre. Porque ele se acostuma, ele vai se acostumando, vai criando uma resistência. E essa resistência é a fortaleza, são os tijolinhos que estão se fortalecendo, e ela está se fechando dentro dela mesma, e ela está dizendo assim, eu vou erguer tão alto, tão forte, tão poderoso, que nem eu vou sair daqui, nem eu vou conseguir sair daqui. Então, por mais que alguém tente me ajudar, alguém tente
me ajudar, me acolher, não vai conseguir também, porque eu criei uma fortaleza. Você vê que pessoas feridas, machucadas, pessoas que tiveram traumas e situações, é fácil você poder ajudar essas pessoas? Não é. E eu tive situações na minha infância, que eu ainda disse para uma pessoa esses dias em um atendimento, que por muitos anos, eu casado, a minha esposa não sabia que eu tinha sido abusado sexualmente na minha infância. Por muitos anos. Eu estava fechado em uma redoma, onde ninguém sabia. Ninguém. E se eu disser para você assim, em algum momento, houve algum momento uma situação que houve um ponto de esperança para que você saísse daquela dor, daqueles traumas, daquelas lembranças, e alguém tentou te ajudar várias vezes. Várias vezes. Você consegue entender? Mas eu criei uma fortaleza tão forte que nem eu mesmo conseguia sair. Eu não conseguia sair. Eu não conseguia. Aquilo era muito forte, era muito bem estruturado, era como se você tivesse lá, quem é pedreiro sabe, quem trabalha com construção sabe, você faz as amarrações, os ferros, está ali, põe concreto, agora vamos fazer um reforço aqui, de todos os lados, e qualquer coisa de fora não vai conseguir entrar, e você também não vai conseguir sair, você vai viver nesse espaço, com essas feridas, com esses traumas, ao ponto de muitas vezes eu ter reações, impulso, de agressividade, e as pessoas olharem para mim e dizer assim, calma, não é para tanto. Eu falei assim, não, é uma defesa. E aquilo era natural. Quantas vezes eu nunca, assim, eu não me envolvia com brigas, com nada. Nunca, tive esse ímpeto de envolver com brigas, com nada. Eu sempre fui no meu canto. Mas todas as vezes que eu me envolvi com situações, eu lembro de 2 delas, que tiveram que me tirar de cima daquela pessoa, porque eu não soltava. Isso jovem, por conta daquele trauma. Então, quando eu estava fechado naquela redoma, ali, somente eu, é como se eu estivesse rodando lá dentro, revoltado comigo mesmo. Está conseguindo entender o que eu estou querendo dizer? Você consegue me entender? Eu estava revoltado comigo mesmo lá dentro, com tudo, com todos, eu não conseguia sair. A minha voz não saía, não reverberava para lugar nenhum, era eu e eu ali naquela situação. Então, vinha tudo, e eu ali não saía daquele lugar. Então, quando algo surgia, eu literalmente explodia. Então, eu não media consequências. Eu não media consequências com ninguém. Então, eu não me importava se eu ia te machucar, se eu ia te ferir, se eu ia te ofender, se eu ia te agredir. Eu não me preocupava, essa não era uma preocupação, porque eu já estava cego. Cego, literalmente. E vivia alienado àquele padrão. E quando eu literalmente consegui, para você ver quanto isso era tão desafiador para mim, que muito tempo eu me sentia, olha como que o diabo é desgraçado. Eu me sentia culpado por tudo aquilo que aconteceu. Porque chegou um ponto que eu parei de culpar pessoas e eu passei a culpar a mim mesmo. Olha que coisa. Então eu estava acostumado. Culpa minha, a culpa é minha. A culpa é minha, a culpa é minha, é eu, e aquilo me escravizou de uma forma violenta. E quando eu fui ajudado, alguém fez assim, dá aqui a mão, vem cá, deixa eu te mostrar algo novo. E fez assim, pum. Eu consegui ver o quanto tempo eu perdi, e o quanto eu estava preso àquele sistema e não estava vendo. Você me entende?
Eu não estava vendo que eu estava preso àquele sistema, àquele padrão. E quando nós olhamos a palavra, é como se a palavra ela viesse e tem uma estrutura muito forte, impedindo. Mas uma única palavra, ela pode desmontar todas aquelas fortalezas. E é quando você dá acesso, é quando você dá abertura para Deus, para a palavra, para o Espírito Santo, poder agir em você, agir por intermédio de você e dando condições a você trabalhar com tudo aquilo. Porque você vê que o diabo, ele não só se esconde, mas ele quer que você também se esconda. E que você se veja como uma vítima. Porque muitas vezes eu me escondia e na maioria das vezes não queria ajuda e na maioria das vezes dizia assim, poxa, ninguém me ajudou. Não é estranho isso? Alguém já viveu uma situação parecida? Já? Alguém já aqui? De você ter uma atitude imatura, se fechar e ter uma atitude imprudente ali naquela situação, você está errado, e você tem a oportunidade, e você diz não para ajuda, e daqui a pouco você diz assim, poxa, ninguém me ajudou. É como aquela historinha, né? A bispa já contou aqui. A pessoa estava lá, ilhada, em cima do telhado, alagou tudo, como que aconteceu lá no Rio Grande do Sul recente, em cima do telhado lá, e meu Deus, me ajuda, Senhor, me ajuda, meu Deus, me manda ajuda, me manda socorro. Passa um barco, vem, não quero, não, Deus vai me ajudar. E a pessoa, meu Deus, me ajuda, aí passa outro barco, vem, não, Deus vai me ajudar. Aí pela terceira vez passa outra pessoa, e aquela pessoa não aceita ajuda, morre. Ela chegou no céu, Senhor, poxa, eu estava lá com fé, convicção, a certeza, orei pelo Senhor, esperei pelo Senhor, e o Senhor não veio em nenhum momento. O Senhor falou assim, olha, eu mandei 3 barcos para te ajudar, em nenhum deles você quis. Você não viu nenhum deles. Você não aceitou nenhum deles. Eu posso dizer que eu vi muitos desses barcos passarem. Consegue entender? Eu vi muitos desses barcos passarem. E esses barcos ainda têm nome para mim, que eu lembro do nome das pessoas, e eu lembro da atitude das pessoas, eu lembro quem se aproximou para me ajudar, eu lembro da maneira e a intenção que aquela pessoa chegou para me ajudar, porque quando uma pessoa chega para te ajudar, você sabe. Você sabe que aquela pessoa quer te ajudar. E eu lembro de todas elas. E muitas vezes, era como se eu não quisesse. E eu não queria naquele momento, porque eu estava fechado. Fechado para aquilo. E aqui é como nós lemos aqui. É como nós lemos aqui. Quando é o seu pai, você reconhece a voz. Reconhece a voz. Quem tem filho aqui sabe o que eu estou dizendo. Se você está em um ambiente, você está em um ambiente longe, é longe. Às vezes eu estou aqui na nave da igreja, para você ter um exemplo, eu estou na nave da igreja, minha filha é pequena, eu tenho uma pequenininha e uma maior. A pequenininha às vezes corre para lá e para cá, você fala assim, não corre, você vira as costas, ela está correndo, é assim. E às vezes eu ouço, ela, Ana Clara, ela está gritando, correndo, brincando, fazendo alguma arte por aí. Eu estou fazendo qualquer coisa, eu já fico em alerta. Se eu ouço de novo, se eu ouço pela terceira vez, eu já, vê para mim onde está a Ana Clara, vê o que aconteceu, estou ouvindo aqui barulho dela, alguma coisa assim. Ouço. E a mesma coisa é ela. Mesma coisa é ela. É interessante que ela está no quarto dela e às vezes determinados barulhos que eu faço, ou a mãe dela faz quando nós estamos em casa,
ela já não fala nem, ela não pergunta nem quem está, ela fala assim, pai, pai, mãe, ela já vai direto, porque ela conhece, e ela sabe. E quando você dá essa condição a Deus e a palavra, você consegue reconhecer a voz de Deus, estendendo as mãos para você, a palavra, te tirando daquela condição que talvez você imaginou que a vida inteira você não iria sair, não iria passar. Não iria, por uma vida inteira. Talvez você achou que não ia sair. Como o próprio exemplo diz do Israel. Os filhos do kibbutz. Aquela realidade lá. Uma casinha. Os pais dormiam em um quarto separado. As crianças moravam e conviviam todas em um quarto só. Ou seja, o pai não tinha aquela liberdade de educar, de ensinar os seus filhos. Era um padrão deles. Que cresciam, tinham filhos e viviam com aquele mesmo padrão. Consegue entender? Viviam com aquele... Mas por que é assim? Não, porque tem que ser assim. Mas por que tem que ser assim? Por que tem que ser assim? Porque é um padrão, um sistema, um ritual, uma escravidão. Aqui, no versículo 45. No entanto, vocês não creem em mim, porque digo a verdade? Qual de vocês podem me acusar de algum pecado, se estou falando a verdade? Por que vocês não creem em mim? Aquele que pertence a Deus, ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. Você vê que a distância de muitas pessoas impedem elas de viverem uma vida plena, uma vida abençoada, porque seguem os seus próprios caminhos, fazem as suas próprias escolhas, tomam as suas próprias decisões. Mas para analisar, essas pessoas estão tomando as suas próprias decisões e não saem porque não querem, não, porque estão acostumadas a viverem assim. E seguem daquela maneira até onde não conseguirem mais. Consegue entender? Até onde a dor levá-las a ter um rompimento, dizer assim, poxa, o que está acontecendo? Aí abre uma fissura naquela fortaleza, aonde de alguma maneira ou de outra a palavra tem acesso àquela pessoa, e ela passa a ter clareza. E ela passa a entender verdadeiramente o que ela precisa, que é de Deus e da palavra. Nós somos criados e formados para sermos cheios do Espírito Santo, cheios do poder de Deus, da glória de Deus. E se nós não tivermos, nós estamos em um terreno, em uma condição perigosa, porque não é para aquele propósito que fomos criados. Consegue entender? Não é para aquele propósito, não é para aquela finalidade, não é para aquilo que nós somos criados. Hoje você vê tanta crueldade, tanta coisa acontecendo, você fala, meu Deus do céu, o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Você fala, meu Pai, como que pode? Está tudo fora. Fora. E quando está fora, quem conduz aquela pessoa? É ela mesma? Né? Quem está conduzindo ela? É o diabo. É o diabo que escraviza. Que faz aquelas pessoas viverem alienadas. Você vê que é um padrão desgraçado que vem para oprimir, para levar aquela pessoa a um nível de depressão ao ponto de ela dizer assim, não tem esperança. Eu não consigo sair, não dá para sair. Alguém já pensou alguma vez assim? Eu não consigo sair? De algum problema, de alguma realidade, de alguma situação que você estava vivendo, talvez um problema, você diz assim, não, isso aqui não dá, isso aqui eu parei, isso aqui não tem nem como, não vou insistir. Alguém aqui? Já?
Olha aí. Quantos de nós chegar num ponto e dizer assim, não dá. Aí você fala assim, não dá. Mas o diabo ele é tão desgraçado, tão sujo, tão imundo, que aquilo vai se tornando tão comum para você ao ponto de você não lembrar de onde foi a origem daquela sua decisão. De onde foi a origem daquela sua decisão. Porque se você tiver um pouquinho ali de clareza, fala assim, de onde, por que não dá? Por que eu estou tomando essa decisão? Por que eu estou seguindo por esse caminho? E por que eu estou dizendo que não dá? Espera um pouquinho, por quê? Vamos lá atrás. Vamos voltar lá atrás, na infância. Vamos lá. Por quê? O porquê? Acostumou com o quê? O que você aprendeu? Qual foi o sistema? Qual foi o padrão? Qual foi o padrão? Qual foi a mentalidade? Você vê que eu, por muito tempo, eu não tive aniversário, eu ainda disse aqui, já falei isso aqui. Eu não tive aniversário quando eu era criança. Então, olha quantas desgraças eu estava amarrado, eu não tive aniversário. Então, por muito tempo, a minha esposa está aqui, ela sabe o que eu estou dizendo. Ela falava assim, a gente vai organizar uma festinha para você. Eu falei, eu não quero. Não faça nada. Não faça nada, não prepara nada para mim, porque eu não quero. Eu não quero. Ela dizia assim, espera um pouquinho, como você não quer? Seu aniversário, todo mundo quer uma festa. Todo mundo gosta ali de pessoas ali, é um momento de confraternização. Eu não quero. Eu não tive. Então, quando eu tive, já era tarde. Eu queria ter quando eu era criança. Você está conseguindo entender? Então, estava dentro da minha cabeça. E isso era uma das fortalezas. Então, eu não queria uma festa, não queria as pessoas me viessem falar para mim, o teu aniversário. Eu falava, amém, tá bom, obrigado. Não tinha aquela receptividade, obrigado, graças a Deus, Deus abençoe, obrigado por ter lembrado de mim, obrigado pelo carinho, obrigado pela consideração, obrigado por ter lembrado de mim. Não. Sabe por quê? Porque muitas vezes minha mãe esqueceu, meu pai esqueceu, ninguém nunca fez questão, nunca lembrou, ou isso, aquilo. Então, para mim, sabe, você está conseguindo entender o quanto isso é pesado? Eu estou dando um exemplo meu, mas você pode abrir o leque para várias situações, na vida financeira, familiar, sentimental, emocional, profissional. Abra o leque para várias situações. O porquê? O porquê você não sonha a mais? Não, mas eu não, um carro, não, uma casa, não, uma vida digna, abençoada, uma família, isso, aquilo, não. Por quê? Por quê? Por que não? Faça perguntas a você. O porquê não? Eu dei um exemplo aqui para você, ainda esses dias o Bispo Murilo deu um exemplo aqui numa reunião, de alguém, um obreiro, ungindo pessoas, orando por pessoas, intercedendo por pessoas para terem um carro, e quando foi perguntado para ele, qual é o carro que você quer? Não, mas eu não quero não, porque é muito caro, nem sei se eu vou conseguir comprar um carro. Espera um pouquinho, você está orando por alguém, você está abençoando alguém, você está declarando que alguém possua isso, você não crê para você, por quê? Você está conseguindo entender o que eu estou querendo dizer ou não? Tem muita coisa por aí, e há algo que o diabo quer escravizar. E essa é uma oração que você não pode deixar de fazer. Senhor, coloca a luz das minhas trevas. Meu Pai, estou vendo essa realidade aqui, Espírito Santo, me ajuda a entender. Senhor, por que eu estou tomando essa decisão? Essa decisão que eu estou tomando é com base à palavra? Eu estou tomando essa atitude com base à palavra ou é com base a mim mesmo? Ou é com base às minhas próprias crenças? A confiança que já está crônica, estabelecida em mim? Ou é algo que eu estou vivo, está na palavra, essa esperança, essa expectativa, essa convicção, esse impulso de coisas que o Senhor tem para mim, acreditar, onde é? De onde vem? De onde vem? De onde vem isso? Você tem que analisar, porque tem muita coisa que nós trazemos e carregamos que nós nem sabemos de onde é. Todas as vezes que eu converso com a minha mãe, com os meus irmãos, e às vezes ouço uma história ou outra do meu pai, alguém fala alguma coisa,
né? Não tenho muito contato com parentes, particularmente não tenho quase nada, para falar a verdade, não tenho nada. Eu com os meus irmãos, a minha mãe mesmo ali, mais ninguém particularmente. Não tenho contato com parente, não tenho. Não tenho WhatsApp em lugar nenhum, não tenho esse vínculo. Mas às vezes quando surge um comentário, teu pai, lembra assim, eu já fico, opa, isso me interessa. Porque às vezes você tem muitas coisas que às vezes eu estou com eles, eu pego, falo, opa, isso aqui, olha isso aqui, olha essa reação, olha essa atitude, olha esse comportamento, olha isso, olha aquilo outro, olha isso, olha aquilo. E muitas coisas você vai pegando, e você vai, mas por que eu ajo assim? Por que eu falo assim? Por que eu tenho essa reação? Por que eu tenho esse impulso? Por quê? E é uma coisa que você tem que se perguntar. Porque se você não se perguntar, cada dia que se passa, você conservando e mantendo aquilo vai se fortalecendo ainda mais em você. E aí é o ponto de você analisar se aquilo está te acrescentando ou está te atrasando. Amém? Se está acrescentando, está agregando, está acrescentando. Estou evoluindo, estou progredindo ou estou retardando a minha vida? Porque é como um idoso. Se eu pegar aqui um jovem de 15 anos de idade e pegar uma pessoa com 70 anos de idade e aplicar a elas algumas atividades físicas e exigir delas uma carreira de 100 metros, quem que você acha que vai ter a melhor performance? Por que o jovem? O corpo está mais cansado. Mas eu posso pegar um idoso, como tem muitos por aí, bem treinado. É ou não é? Mas a maioria é assim? Não é. A maioria não é. A maioria estão acostumados. Então, assim, tem aquele padrão, eu já estou pensando numa cadeira de balanço, isso, aquilo. Tem aqueles, não, eu quero algo para uma atividade física. Tem aquele costume, acordam cedo e tem toda aquela energia, aquela disposição e está ali se exercitando o tempo todo, querem envelhecer bem. Tem aqueles que não estão nem aí. Não estão nem aí. É o costume, é o padrão. É o padrão. Você já viu aquela expressão? Filho de skatista é o quê? Filho de bombeiro é o quê? Não é assim? Já viu aquela expressão? Filho de skatista é skatista, filho de bombeiro é bombeiro, filho de policial é policial, filho de médico é médico, filho de dentista é dentista. Mas todos são assim? Não tem filho de dentista que tem outra profissão? Não tem filho de médico que tem outra profissão? Mas tem aqueles que o pai fez um trabalho bem feito, que o filho desejou viver aquela construção que o pai fez. Eu quero seguir igual o papai. Então está lá, consultório do Dr. Paulo Filho Júnior, Paulo Júnior Neto, não é assim? Já viu isso? Tem vários. Por quê? Foi um legado. Eu estou dando um exemplo, mas isso traga para a sua vida espiritual e para a sua condição espiritual. Porque é o que Deus tem para mim e para você, esse legado. Você é filho de Deus? Você acredita? Você acredita que você foi criado por Deus? Tem ninguém que acredita que veio do macaco, não, né? Porque esses dias falam, não, é uma evolução do macaco. Eu falei, criatura, até o macaco foi criado por Deus, só para você ter noção, tá? Até os animais foram criados por Deus. Se você se considera um animal, o problema é seu, mas também foi criatura de Deus. Você é filho de Deus. E se você é filho, você é herdeiro da promessa. E qual que é a promessa que Deus tem para você? Está escrito lá em João 10:10. Uma vida do quê?
É uma vida desgraçada? Uma vida arruinada? Ou uma vida em abundância? Uma vida plena. O Senhor veio para que você tenha uma vida, e uma vida com abundância. Uma vida plena, uma vida abençoada. Para você desfrutar de tudo aquilo que Ele tem para você. O Senhor quer que você viva uma vida abençoada. Mas, se você como filho está em uma condição, você só vai conseguir desfrutar disso se colocando na condição de filho, não de escravo. Porque escravo, aquele que está na condição de escravo, a culpa é de quem? Dos outros, não é dele. Ele está ferido, ele está machucado, ele está amargurado, ele está revoltado, ele está indignado, ele está cheio de mazelas dentro dele. E se ele não se livrar daqueles sentimentos, daquele turbilhão de coisas dentro dele, nunca ele vai conseguir chegar onde o Senhor quer que ele chegue. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza. Coloque as mãos no seu coração, com os seus olhos fechados. Eu quero que você faça essa oração agora comigo. Senhor, coloque luz nas minhas trevas. Coloque luz nas minhas trevas. Me ajude a eu ver, Senhor. Eu quero ver. Eu quero entender. Eu quero ter o discernimento. Me ajuda, meu Deus, a ter uma boa atitude. A tomar decisões diferentes. Meu Deus, para sair, meu Pai, dessas cadeias, dessa prisão, dessa fortaleza que talvez tenha me aprisionado. Eu não quero mais viver assim. Eu quero uma vida diferente. Uma vida nova, plena, cheia da Tua presença. Coloca a luz nas minhas trevas. Você tem que pedir para Deus, em todos os momentos, as suas atitudes, as suas reações, os seus impulsos, a maneira que você age, a maneira que você lida com as coisas. Você vê, mantenha seus olhos fechados, você vê que coisa interessante, esses dias nós estávamos aqui todos nos preparando para um trabalho de evangelismo, tinha ali as crianças, estavam todas as crianças ali, as crianças, algumas crianças internas, outras crianças de outros membros que estavam ali, todas juntas ali, de uniforme, preparando para ir para o evangelismo, e o pessoal tomando café, e eu achei muito bonitinho, as crianças ali brincando, indo brincar, e falou assim, não, vamos brincar. E olha que coisa interessante aquilo, eu falei, meu Deus, olha que puro isso, que maravilhoso. E uma delas assim, não, vamos fazer uma oração para que a gente não se machuque. Eu falei, olha que coisa. Vamos fazer uma oração. E eu fiquei ali, eu passei, eu falei, eu vou parar aqui, vou observar isso. E eles fizeram uma rodinha ali, entre eles, as crianças, para brincar. Eles fizeram uma oração, eu falei, meu Deus, eu fiquei tocado com aquilo naquele momento, porque esse é o Espírito. Porque eles veem o tempo todo, vai fazer um trabalho, vamos orar, vai almoçar, vamos orar, vai acordar, vamos orar, vai dormir, vamos orar, vai fazer determinadas coisas, vamos orar, vamos apresentar a Deus, vamos colocar diante de Deus, vai sair, vamos orar, vai para um determinado lugar, vamos orar, deseja algo, vamos buscar a Deus, o tempo todo, eles estão vendo, vamos orar, para que tudo flua bem, que tudo caminhe bem. As crianças. Por isso que nós dizemos e falamos, essas crianças serão poderosas na terra, porque se nós tivéssemos tido essa base, que essas crianças têm tido
nos dias atuais nós não teríamos passado por muitas coisas que passamos. Serão poderosas essas crianças, poderosas na terra, poderosas, cada uma no seu segmento, naquilo que Deus tiver com elas, serão poderosas, irão impactar a terra. São livres. Livres. Crianças. A minha filha esses dias indo para a escola, e ela naquele dia ia ter uma prova na escola, e ela é pequenininha, ela tem 7 anos, e ela fez uma oração no carro ainda indo para a escola, aquela oração me emocionou, e ela, Senhor, abençoa aquela escola, passa com teu sangue, Jesus, naquela escola, guarda a entrada, guarda a saída, derrama com o teu óleo naquele lugar, Senhor, encha com o Espírito Santo aquele lugar. Senhor, eu estudei, Senhor, para a prova, mas Senhor, se o Senhor não me ajudar, se o Senhor não for comigo, Senhor, não vai dar certo, não vai funcionar, me ajuda, Senhor. Ela só tem 7 anos. Se a palavra estiver em você, vai fluir. E quando eu peguei ela ainda depois da aula, eu perguntei para ela, e aí como foi a prova? Ela falou assim, pai, Deus me ajudou porque eu lembrei de tudo. Mas a primeira palavra que ela disse, Deus me ajudou porque eu lembrei de tudo. Ela não disse, não, eu tirei 10, nossa, eu sou estudiosa, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, não, não. Ela usou, Deus me lembrou, porque Deus me ajudou, pai, porque eu lembrei de tudo. Deus em primeiro lugar. A palavra em primeiro lugar. Porque esse é o Espírito que tem que estar em nós. Esse é o poder que rege. Essa é a força que deve nos controlar, nos conduzir em tudo. A palavra de Deus, a presença dEle em nós, importa. A presença de Deus em nós, ela muda tudo. Ela muda tudo. Em nome de Jesus. Ó Deus Todo-Poderoso. Em oração, meu Senhor, na Tua presença, eu oro juntamente com cada uma dessas pessoas que estão aqui, meu Pai. E eu peço a Deus Espírito Santo, que o Senhor ajude cada uma a sair, meu Deus, desse estágio, meu Pai, de escravidão. Aqueles que estão presos com uma situação, ou talvez vivendo, meu Pai, de uma forma acostumadas, meu Deus, com coisas ruins, erradas, quebradas, fora do lugar. Meu Pai, ajuda, Senhor, em nome de Jesus, ajuda, meu Deus, ajuda, Senhor, eu peço, ó Deus Espírito Santo, ajuda, meu Pai, que essas pessoas vejam, entendam, compreendam e tenham, Senhor, meu Deus, o discernimento, meu Pai, que o Senhor está ali, meu Pai, apto para ajudar, meu Deus, para ajudá-las, meu Deus, a sair, meu Pai, dessa fortaleza, dessa prisão, dessas cadeias, meu Deus, que tem escravizado, Senhor. Sejam elas, meu Pai, na área que for, na família, no casamento, na sentimental, na vida, meu Deus, profissional, financeira, meu Deus, na saúde, eu peço a Deus, Espírito Santo, ajuda, meu Deus, ajuda, que essa pessoa possa viver plenamente na Tua presença e desfrutando, meu Deus, de tudo aquilo que o Senhor tem para elas. Eu declaro unção e poder sobre a tua vida. E eu declaro você livre, liberto, abençoado, com a mente aberta de tudo aquilo que te escravizava. Em o nome do Senhor Jesus, eu determino em nome de Jesus. Coloque as mãos na sua cabeça
E diga você com as mãos na sua cabeça. Diga: eu estou livre. Eu estou livre. A minha mente, a minha cabeça, o padrão que eu tenho é o padrão de Cristo, é o padrão da palavra, das Escrituras. Tudo se fez novo na minha vida, na minha casa, na minha família, no meu casamento, no meu lar. Tudo se fez novo. O padrão que eu vivo é o padrão da palavra, é o padrão da palavra, em nome de Jesus. Esse é o padrão que eu vivo, o padrão da palavra. Tudo se fez novo em nome de Jesus, em nome de Jesus. Repete assim comigo, diga: Senhor Jesus, eu tomo posse dessa unção, desse poder, dessa autoridade, em nome de Jesus. Amém, amém, e graças a Deus, em nome de Jesus, amém.